Oi, gente! É um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso programa De Frente com Elas. O nosso podcast hoje é com a doutora Maria Carolina Basso. A doutora Maria Carolina Basso, ela é presidente da Comissão de Direito da Mulher Advogada e Violência contra a Mulher da OAB de Sumaré. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast com tanta visibilidade, com um assunto tão importante. Então, eu quero agradecer às Fernandas pelo convite, em nome da OAB, inclusive, para a gente poder adentrar nesses assuntos tão importantes aqui no dia a dia que a gente vai falar hoje. Doutora, a gente sabe a importância da OAB como uma instituição que trata o direito das pessoas, né? E hoje você, como presidente do Direito da Mulher, representado ali pela OAB, nós gostaríamos de trazer um pouquinho esse tema que hoje está tão falado nas mídias, né, Fer? A questão do direito da mulher, da violência contra a mulher, é um tema muito importante até para a gente esclarecer aí as coisas que estão acontecendo. E muitas vezes, né, doutora, a gente sabe que as mulheres sofrem violência e muitas vezes elas nem sabem, né, Fer, que elas estão sofrendo esse tipo de violência. Então, nós gostaríamos de saber hoje, quais são os maiores desafios enfrentados pelas mulheres no Brasil? Realmente, Fernanda, é um tema muito importante para que a gente possa tratar, divulgar. E hoje, como presidente da OAB, como presidente da Comissão de Direito da Mulher Advogada, eu falo que nós temos palco. E toda vez que a gente tiver esse palco, a gente tem que falar sobre esse tema. Não é um tema novo. Entretanto, é um tema que a gente tem tido muitos holofotes e a gente tem que aproveitar isso. E eu acredito que os maiores desafios dentro desse assunto hoje para a mulher é a violência silenciada, é aquela violência que não é vista. Porque toda vez que a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente tem a imagem da violência física, mas essas mulheres, elas vivenciam outras violências muito piores até chegar na violência física, que é a violência psicológica, moral, financeira, e isso não é visto. Na grande maioria das vezes, essa mulher vive anos convivendo com esse tipo de violência, até porque esse tipo de violência não tem prova, não deixa marca. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, mostrar para as mulheres que isso existe sim, porque na grande maioria das vezes essas mulheres se questionam se de fato isso está acontecendo, se ela não está louca, se ela não está exagerando. Então, eu acredito que esses sejam os maiores desafios. Então, fala para a gente, doutora, quais são os tipos de violência contra a mulher? Então, eu vou falar de uma forma, eu acho que escalonada, porque como a gente costuma dizer, a violência contra a mulher, ela deixa marcas não só físicas, mas também psicológicas. Então, existem 5 tipos de violência, que é a violência psicológica, a violência moral, a violência financeira, a violência sexual e a violência física. E a gente tem, dentro de todos esses tipos de violência, uma forma gradual. Porque num relacionamento, como eu disse, não começa com a violência física, começa com um controle disfarçado de amor. É onde você está, uma ligação de vídeo. Ah, mas precisa ir com essa roupa curta, deixa que eu cuido do seu dinheiro. Ah, mas você está gorda, feia. Ai, mas precisa pintar o cabelo? E as coisas começam graduais, e quando você percebe, você já está dentro de um espiral de violência que você nem percebe. E você se culpa muito por conta de atitudes que você toma no dia a dia, de querer sim ter o controle do seu dinheiro. É você quem trabalha, é você quem tem esse dinheiro. Por que não comprar uma roupa nova? Por que não cortar um cabelo? E aí você vê esse homem de uma forma agressiva, você fala, é melhor deixar para lá.
eu nem vou fazer isso porque eu vou causar um problema tão grande dentro da minha casa que eu prefiro me silenciar. E quantas mulheres se silenciam hoje ainda por culpa para continuar vivendo nesse relacionamento doente? É por conta dessas Sim. mulheres que nós temos homens tão bem, né? Que chegaram tão longe, né? Porque elas se silenciaram durante muito tempo e se silenciam ainda. Exatamente. Diante de tantas mulheres silenciadas, ainda temos muitos homens à frente. E eu acho que, infelizmente, há pouco tempo, estamos entendendo o nosso valor e tomando o nosso lugar. E não é uma competição. Eu sempre falo sobre isso quando levantam bandeira de feminismo e quando eu falo muito sobre o direito da mulher, os homens arrepiam. E eu sempre digo, eu não estou numa competição. Eu só quero que vocês entendam que temos o nosso lugar e temos a nossa voz. E é só isso que a gente quer, ter o nosso lugar, ter a nossa voz e ter os nossos direitos garantidos. Doutora, agora, falando um pouquinho dos homens, né? Porque a gente fala muito da violência contra a mulher, mas eu entendo, e às vezes na nossa rotina a gente acaba vendo que muitos homens não percebem que o que eles estão fazendo é um tipo de violência. Para eles é muito natural, talvez porque eles viveram isso com o pai, com o avô, então para eles é natural. A doutora sente isso também dentro do seu trabalho, dentro da sua rotina? A gente vê uma sociedade patriarcal. Então, a gente vem evoluindo gradualmente, mas é um costume. Quando a gente olha duas crianças, um menino e uma menina, a forma como é criado, não teria que ser criado da mesma forma? Então, até hoje, nós vemos essa diferença desde quando essas crianças nascem. E isso é o diferencial de ter informação, para que a gente mude esse tipo de comportamento. E não só comportamentos grandes, mas o simples fato de compartilhar uma piada de mulher. Não precisa, o comportamento, para que ele seja mudado, ele não precisa de atitudes grandes. A gente pensa numa mudança de um dia para o outro. E não vai ser assim. Vai ser num simples compartilhar de uma piada, de um comentário numa roda de amigos, de uma chacota de uma mulher, de dividir algo privado que você vive com a sua esposa para tirar sarro. Mas isso ainda é bonito. Isso ainda leva vantagem. E é essa atitude tão pequena que a gente tem que começar a mudar na criação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, para que quando isso aconteça, não adianta brigar, é mostrar e conscientizar o que isso significa, o tamanho disso. Então, eu falo que a gente tem que caminhar para uma mudança. Eu acredito que eu ainda não vou ver essa mudança até o meu final de vida, espero que seja longo, mas não acredito. Eu acho que nas próximas gerações teremos homens muito mais conscientes. Mas hoje eu vejo homens que têm filhas mulheres já mudando algumas atitudes, porque eles têm visto o que tem acontecido aqui fora. E eu acho que o que tem aparecido na televisão, na mídia, não é novo. Isso sempre aconteceu, isso desde sempre acontece. Hoje é que nós temos uma informação muito rápida na palma da mão, uma câmera o tempo todo apontada para algum lugar. Então, isso fica muito exposto e as pessoas começaram a ter consciência do que de fato está acontecendo. Então, esses pais hoje de meninas também se preocupam. E, em alguns momentos, vocês já viram numa palestra onde nós damos na OAB, onde eu faço uma sugestão para que os homens escolham mulheres importantes da vida deles e para que eles escolham uma delas para viver uma violência doméstica. E, nesse momento, esse homem literalmente paralisa, porque quando ele olha para uma mulher importante da vida dele, com toda certeza, ele não quer que nenhuma delas vivencie algo assim. Então, se você não quer que a pessoa importante da sua vida vivencie, por que você vai compartilhar de uma brincadeira,
de um vídeo, de uma chacota, porque não é alguém próximo. Eu nem sei quem é, que diferença faz? Não faz para você. Exato. E reforçando a sua fala, eu acho que as pessoas que estão aqui nos ouvindo já ouviu essa frase, né, essa brincadeira. Segura as suas cabritas que meu bode está solto. E eu já ouvi isto muitas vezes da boca de mães, de mulheres, reforçando esse comportamento, né, de mães que têm filhos homens e filhas mulheres. Segurem as suas cabritas que o meu bode está solto. Então, a gente começar a refletir exatamente nisso que você trouxe, doutora, para a gente começar, né, remodelar essas falas, ressignificar isso, porque o que a gente está reforçando com uma ideia dessa, né, nesse jovem, nessa criança? Então, a educação ela tem que começar desde esse menino jovem, desde essa criança do berço, como a gente diz, né? Que essa conscientização, essa educação, ela vem lá do berço, né, Fer? Exatamente. Eu tenho 2 filhos homens e uma filha mulher. E eu vejo exatamente isso. Até o meu filho caçula começou com umas brincadeiras. Vai lavar louça, porque mulher lava louça, mas ele brinca. Aí eu não aceito, eu já não corto, eu corto essa brincadeira no primeiro momento. Eu falo, não, filho, isso daí não se fala para ninguém. Ele fala, mãe, mas eu estou brincando. Não, esse tipo de brincadeira não existe. Então, eu acho que é muito importante, nós, como mães, como sociedade, não deixarmos que isso vire uma... Porque se eu continuo dando ênfase para o que ele está falando e levo isso como uma brincadeira... Vai normalizando, vai né, normalizar para ele. Então, Sim, nós, cultural, como ser humano... né? Era cultural, cultural. E ele está tirando sarro, mas eu não posso dar palco para ele. Ao contrário, eu tenho que podá-lo, eu tenho que falar, não, isso não se brinca. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para nós mães. As mães, as educadoras, todas as pessoas que estão aí ajudando a formar uma sociedade, a gente precisa impor isso também, né? Para que pare, porque uma hora pode ser com a sua filha, pode ser com a sua neta, pode ser com a sua namorada, e você não vai gostar. Inclusive, pode ser com a sua mãe também. Exatamente. E, doutora, hoje você lá representando, né, a presidência do Conselho do Direito da Mulher. O que chega para você, você disse a violência emocional, financeira, física. Dentro desses tipos de violência, o que é mais comum hoje você receber lá no seu escritório? O mais comum, de fato, é a violência psicológica, moral e também a violência financeira. A gente vê um controle muito grande dentro do casamento. A mulher, quando ela chega para nós, ela chega amedrontada com as frases: se você for embora, você perde tudo. Tudo que nós conquistamos é só meu, porque eu paguei com o meu dinheiro. Então, essas mulheres se sentem fragilizadas e com muito medo de sair dessa relação. E ela vem contando tudo que ela vivencia ali dentro de casa, o controle, a violência de palavras, de atitudes. E hoje a gente, lógico, tem visto, sim, a violência física, mas a violência psicológica, moral e financeira é uma violência que a gente tem visto muito grande. E essas mulheres não têm consciência, elas chegam com muito medo de finalizar uma relação como essa, porque não tem uma autonomia financeira. Na grande maioria das vezes, essas mulheres ganham muito menos, outras optaram por ficar trabalhando dentro de casa, cuidando dos filhos, educando, criando um ambiente saudável para que esse homem pudesse trabalhar de forma tranquila, né? Então, ela cuidava e geria de tudo para que ele pudesse ter uma posição dentro do trabalho melhor. Então, ele vem com o dinheiro. E o fato dele vir com o dinheiro, ele a ameaça, como se só o dinheiro fosse o bastante. E essa mulher, nesse momento de fragilidade, olha para tudo isso e fala: tá, e como é que eu saio disso? Porque eu não tenho controle do dinheiro, na maioria das vezes nem sabe o que o marido tem. Às vezes até pelos filhos, né? Até pelos filhos. E eu sempre costumo falar para as mulheres que vêm ao meu escritório, será que compensa continuar numa relação doente e seus filhos terem esse espelho de relacionamento?
porque, por menor que as crianças sejam, elas sentem, elas ouvem. Sim, a casa elas toda, percebem, né? Fica doente, né? As atitudes, as falas de canto, quantas vezes essa mulher estava ali triste, sem energia. As crianças também sentem. E, a partir daí, essas crianças têm esse espelho de relacionamento. Um relacionamento doente. E a gente fala que é um ciclo. A menina que vê um relacionamento doente, ela tem como espelho o quê? Ah, tá tudo bem ter um homem abusivo. Meu pai também era. E o menino que vê esse relacionamento, ele também entende que ele pode tratar a mulher dessa forma. Porque é o espelho que ele tinha de como a mãe era tratada. E eu gosto de mostrar esse cenário para a mulher, para que ela tenha a opção de escolha. Eu gosto muito de mostrar isso no escritório sem forçar falas, porque é muito fácil olhar para uma mulher num momento desse e falar, pelo amor de Deus, pega as suas coisas e sai. Sim. Você não tem vergonha na cara? Gente, mas você já ouviu tantas vezes isso? Você continua nesse lugar? Ela continua, e ela vai continuar por muito tempo até tomar consciência, primeiro, de quem ela é, do tamanho que ela é, da força que ela tem, porque um relacionamento desse drena a nossa autoestima, a nossa força, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Então, essa mulher ela precisa tomar essa consciência para depois sair desse lugar. Então, não me cabe olhar para ela e falar, não, vamos sair. Eu vou te dar a relação de documentos, você tem que sair desse lugar. Não, eu mostro para ela o cenário em que ela está. E, a partir daí, ela toma consciência. E, a partir do momento que nós tomamos consciência, não tem como voltar. Exato. Não tem mais como ficar nula diante do que você tomou de consciência, mas cabe a você tomar a decisão de sair ou não. Pode ser que nesse momento você não esteja preparada, de fato, para sair. Preparada financeiramente, psicologicamente, mas você tomou consciência e você vai pensar em passos. Isso, e é isso que eu gostaria de entrar nesse debate, né? Nós ouvimos muito assim, no senso comum, chega para nós, né, Fer, a questão da classe social. Nós já ouvimos, até através de líderes que conduzem aí um trabalho com mulheres, dizendo que mulheres mais vulneráveis ou de baixa renda sofrem mais violências, né? E eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, são violências distintas, mas a violência não tem classe social, não tem raça. É importante que a gente diga isso. O que acontece é que as mulheres de uma classe social melhor, de um poder aquisitivo melhor, de repente com uma instrução maior, a vergonha, inclusive, é maior da denúncia. Porque você se coloca num papel de muita culpa. Olha quem eu sou, olha onde eu estou e eu ainda me permito vivenciar isso. E a gente sabe que as denúncias também são feitas de uma outra forma. Essas mulheres elas têm condição de ter um acompanhamento de um advogado, têm informação bastante para não se expor, mas isso existe em qualquer lugar. Eu tive uma diretora de uma multinacional que me procurou, que ela vivia uma violência doméstica, uma violência moral e psicológica muito grande, e ela era uma mulher poderosa, numa empresa de muitos funcionários, onde ela liderava homens, mulheres, mas ela não tinha a principal liderança, que era a liderança da própria vida. E naquele dia eu me lembro muito de uma mulher muito forte, chegando com toda aquela postura e indo embora muito sensibilizada, porque ali eu tirei a máscara da presidente da multinacional e mostrei para ela quem ela era de verdade e em que lugar ela tinha se colocado. Porque dentro de casa ela não era presidente da multinacional. Isso forte, é muito, né? Forte. Forte, isso é muito impactante. Forte. E aí entra aquilo que a Fernanda realmente falou, que a gente ouve isso no dia a dia. Mas com vocês isso não acontece. Isso acontece com nós. Gente, todas as classes sociais acontecem, né? E a doutora aqui deu um exemplo de uma mulher
né, diretora de uma multinacional, mas nós temos também aquela mulher que tem uma vida menos favorecida e está sofrendo da mesma forma. E quando eu acho que tira essa máscara dela, que tira essa da melhor mãe e tudo mais, é um impacto na vida dela, né, doutora? Sim, é um impacto muito grande. E também falando dos extremos, o ano passado nós demos uma palestra aqui na cidade de Sumaré, foi até, não foi numa UBS, acho que até foi por indicação de vocês. E uma das mulheres que estavam lá, ela vivenciou alguns momentos morando na rua, e ela levantou e ela falou para mim, você não faz ideia do que você está falando. E nesse momento eu parei e eu fiz questão de ouvi-la, porque ela falou, é muito bonita a sua fala, porque essa fala que você está trazendo é para pessoas que têm o mínimo de condição, mas eu já morei na rua, eu já fui usuária. E quando eu precisei fazer uma denúncia de violência doméstica, eu cheguei na delegacia e nem me ouviram. Porque eu morava na rua, eu usava droga. Estava tudo bem, então. Estava tudo certo eu viver uma violência doméstica porque eu estava num momento de vulnerabilidade. E ela sendo julgada duplamente. E ela sendo julgada duplamente. Primeiro, porque ela era mulher. Segundo, porque ela estava no momento de vulnerabilidade ali financeira, psíquica. E estava tudo certo ela ser abusada. Você já está na rua mesmo, você já é usuário, que diferença faz? Você nem sabe o que é certo e errado. E é muito isso, né, Fer, que a gente comum. vivencia. Porque Muito. as pessoas, a sociedade, ela não julga a violência, mas ela julga, mas também, olha os shorts que você tava. Nós participamos Olha, de um júri, não né? Onde foi exposto, a doutora estava conosco, e foi exposto tanto a questão que a vítima não tinha moral, que ela foi, na verdade... As próprias mulheres que estavam, a maioria no júri, né, Fer? Sim. Foram a favor do réu. Do réu. Por conta do comportamento da mulher. Depois de tentar matá-la, tá? Realmente foi muito sério, né? Uma coisa muito séria. Foi uma questão, era um caso muito sério de tentativa de feminicídio, e onde ele foi preso, inclusive na sequência, ele deu acho que 15, 20 facadas, uma coisa assim, na vítima, e inclusive também na outra pessoa que estava no local, que até então era namorado, um relacionamento novo dela, e ele foi a júri popular, e ele foi inocentado no júri, pelo simples fato de que ela tinha supostamente tido um relacionamento extraconjugal, depois ficou com essa pessoa, tentou voltar com o acusado, e o fato dela não se decidir o que ela queria fez com que ele fosse inocentado por uma atitude de fato. O que são, né, essas facadas? Então, o que foi essa tentativa? Não foi nada, né? O pior é ela que não se deu respeito. Exatamente. Então é isso. muito preocupante. É muito preocupante porque você, no momento do júri, onde a justiça estava ali para resolver, as próprias mulheres que estavam ali no júri para julgar não fizeram o papel, não validaram ali as facadas, a violência, validaram o que não era para ser validado. Sim. Naquele momento que estava sendo, não era o que estava sendo julgado, né? Então a gente tem um caminho aí muito longo para percorrer em relação à mulher. Eu falo que a mulher hoje, né, Fer, nós conquistamos, nós saímos de casa. Nós fomos melhores que as nossas mães, porque a minha mãe era dona de casa. Então, nós saímos para o mercado de trabalho, a gente conquistou um espaço na sociedade, mas a gente não tem o mesmo espaço que o homem tem. A gente tem que trabalhar um pouco mais e provar um pouco mais para a gente conseguir, mais ou menos, chegar próximo. Então, a gente tem um passinho maior para conseguir o nosso espaço ainda, até né, doutora? Provadas, né? Todos os dias. Eu falo que sim, todos os dias. Se um dia você não está bem, você fala, não, olha, hoje não é um dia legal. Ah, mas não pediu para estar nesse lugar?
Não foi vocês que quiseram estar nesse lugar e agora não aguentam? E até mesmo quem está no topo, quem está nesses lugares, ela é julgada todos os dias. Toda mulher que está lá nos maiores lugares, elas são julgadas todos os dias. E carregam uma culpa E também muitas vezes muito excluídas, grande. viu? Elas são excluídas. Os homens têm os grupinhos, as mulheres não participam. Exatamente. E as mulheres que elas têm uma autoestima mais... Eu percebo assim, as mulheres que são mais bem resolvidas, São loucas. que têm a autoestima mais, né? Mais Elevada, consciente, elevada, elas são julgadas. Porque a gente consegue se colocar, consegue Sim. dizer, consegue gritar. Às vezes a gente tem que gritar, porque você não é ouvida. Sim. Então você fala um pouquinho mais alto, dá um Se grito pra lá e pra cá, se posiciona. Aí você posiciona. é louca. Bate a mão na mesa, né? Ou tem a personalidade forte, é geniosa. Eu adoro o personagem. Ah, ela tem uma personalidade muito forte. Eu falei, não, eu sei o meu lugar. Exatamente. É isso. Exatamente. Não é personalidade forte. Eu não tolero. É isso. É isso. Mas eu sempre digo que da importância das mulheres acreditarem nas mulheres. Sim. Porque quando a gente não acredita nas mulheres, a gente só tem uma outra opção: acreditar nos homens. Exato. E a partir do momento que nós não acreditamos nas mulheres e passamos a acreditar nos homens, somos silenciadas, vivemos o estereótipo deles. Exatamente. Então, essa é a importância. Acreditar, sim, valorizar, empurrar outras mulheres. E é o que vocês estão fazendo aqui, dando essa oportunidade, o que vocês têm feito aqui dentro do município, com essa secretaria, dando oportunidade para outras mulheres, porque vocês acreditam em outras mulheres. E não é sobre competição. Nós também fomos criadas sobre a ótica de mulher compete com mulher, mulher rouba marido de mulher. Presta atenção nessa mulher, hein? Não põe ela dentro de casa, que é capaz dela roubar o seu marido. Então, não estamos aqui para competir. Estamos aqui para nos unirmos. E não é só para falar sobre violência, é sobre ter voz. É mulheres que apoiam mulheres, né? Porque é muito engraçado, a gente, quando vê aí um grupo tentando uma chapa, vamos pôr num clube. Quantas mulheres já tentaram a presidência? A gente não precisa ir muito longe, Fernanda. Tem alguma vereadora aqui na cidade? Não. Nenhuma. Acho que na história do município foram uma ou duas vereadoras. Então, é sobre isso. Então, assim, pensando em políticas públicas, hoje nós, na cidade, não temos nenhuma mulher para que eu, de fato, olhe e diga, ela é a minha voz. E eu acho que é isso que a gente tem que mudar, né? A gente tem que olhar para a essência das pessoas, como a Bíblia nos ensina, né? Amar o teu próximo. A Bíblia ela é muito sábia. Eu falo que é o livro da vida. Lá já fala que a mulher sábia, ela edifica, que ela é a condutora, ela que leva, o homem, ele é a razão, a mulher é o coração. Então, é um complemento perfeito. Nós não estamos competindo com homens e com mulheres. Cada um foi projetado para ter o seu papel na sociedade. O homem tem que ser aquele que apoia, aquele que encoraja, aquele que traz segurança. Porque uma mulher amada, ela só vai trazer bênção para o seu lar. Só vai trazer coisa boa para o seu lar, vai trazer filhos seguros, filhos bem resolvidos, homens fortes, mulheres fortes. Então, é isso que a gente quer trazer nesse podcast hoje, né? Essa questão que cada um tem o seu papel na sociedade, cada um tem a sua importância na sociedade. Nós não estamos aqui para julgar o homem, mas nós precisamos dele, assim como eles precisam de nós. E, Carol, tá maravilhoso esse podcast. A gente ficaria aí uma vida falando. Mas eu preciso mudar um pouco de assunto, porque a gente está na semana do Carnaval. Eu queria... É uma semana assim que a gente sabe que é maravilhosa. Eu amo o Carnaval, todo mundo ama, e isso é fato. O Brasil ama o Carnaval, né? Mas também a gente sabe que os índices de violência contra a mulher aumentam muito. O que você, como advogada, o que a OAB tem para proporcionar para essas mulheres? E quais são os conselhos que você deixa para essas mulheres? O que você pode nos falar sobre isso, Carol? Importante você falar, Fernanda, sobre esse assunto, porque, de fato, o Carnaval é um momento de muita vulnerabilidade para as mulheres. Primeiro, porque nós mudamos a vestimenta para nos divertir.
é um momento que, na grande maioria das vezes, fevereiro, março, é calor. A gente resolve mudar o nosso traje para colocar um shorts, uma blusinha, e isso dá a impressão de que somos mais fáceis. E desde o ano passado, a OAB São Paulo instituiu a OAB por Elas, no Carnaval. E foi o ano passado um projeto de muito sucesso, onde mulheres advogadas se inscreveram de forma voluntária e havia também um link digital para atendimento. Então, durante todo o Carnaval, havia um link onde essas mulheres poderiam acessar para poder pedir informação, ajuda, socorro. Também em algumas cidades onde tinha carnaval de rua, tinha algum tipo de evento, a OAB também esteve lá presente para poder orientar, para poder ajudar. Aqui no município de Sumaré, nós não vamos ter nenhum evento, de fato, mas a subseção de Sumaré se inscreveu para poder também participar de forma digital. Então, nós vamos compartilhar esse link com todos nos meios digitais, para que qualquer mulher em momento de vulnerabilidade faça contato, porque teremos advogadas 24 horas para prestar esclarecimentos, para poder tirar dúvida, para conseguir auxiliar essa mulher nesse momento de vulnerabilidade. Excelente. Doutora, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, fala um pouquinho o que nós temos hoje no nosso município, em Sumaré, o que nós temos hoje que a gente pode apoiar as mulheres. A mulher sofreu uma violência, ela te procurou. Quais os canais de atendimento e de apoio essa mulher ela vai ter? Aqui no município de Sumaré, primeiro falando de uma forma abrangente, toda mulher, quando vivencia um momento de violência doméstica, ela pode ir até se não tiver uma delegacia da mulher, aqui no município de Sumaré nós temos a DDM, que é a Delegacia da Mulher. Então, ela pode ir até a Delegacia da Mulher. Se não tiver uma Delegacia da Mulher, ela pode ir em qualquer delegacia fazer essa denúncia. Mas também a gente tem a denúncia online, onde é feita a denúncia dentro do site da polícia. Né? Você vai poder colocar na Polícia Militar. Tem um link específico para a violência doméstica, onde você vai poder fazer esse boletim de ocorrência, vai poder, inclusive, pedir a medida protetiva. Se você tiver alguma prova, algo que seja contundente para o caso, você também pode juntar. Tudo online. Tudo online. Então, a gente vê muitas mulheres com receio de serem expostas, de ir até a delegacia. Eu não queria aparecer. Então, hoje, de forma digital, a gente pode registrar esse boletim de ocorrência, a gente pode fazer o pedido de medida protetiva. E a prova, se ela tiver, ela pode anexar. Ela pode anexar, inclusive, provas. Sendo concedida a medida protetiva, um oficial de justiça vai até a sua casa, vai entregar para você essa medida protetiva e vai também até a casa do agressor e vai comunicá-lo que você está com uma medida protetiva contra ele. Aqui no município, nós temos também o botão do pânico, onde é feito na Secretaria da Mulher. E quem é que pode utilizar esse botão do pânico? As mulheres que possuem a medida protetiva. Então, a partir do momento que você faz o boletim de ocorrência, é concedida a medida protetiva, você vai até a Secretaria da Mulher, faz esse registro, é feito o cadastro dessa mulher, e ela tem esse botão do pânico instalado no celular. Então, quando ela entende que ela está no momento de risco com esse agressor, ela vai acionar automaticamente a Guarda Municipal, vai se deslocar até esse local. Nós temos também a Delegacia Comum, aqui também em Sumaré. Temos o CRAS, o CRAM, para poder dar todo esse suporte para as mulheres do município. E o que a doutora Carol hoje deixa de mensagem para essas mulheres que vão aí pular carnaval, que vão para uma festa? Porque a gente sabe que tem muitas chácaras aqui, é um local que tem bastante... E vai ter uma festinha com os amigos. O que a doutora Carol deixa de mensagem para essas mulheres? A minha mensagem hoje é que essas mulheres entendam o seu valor. A partir do momento em que você entende o seu valor,
você sabe colocar cada um no seu lugar. E você não vai dar espaço para que essas pessoas se aproximem ou façam qualquer tipo de violência. E se você sabe o seu valor, inclusive se isso acontecer, você vai ter condição de fazer uma denúncia e de colocar essa pessoa no lugar de fato que ela precisa estar. Então, mulher, você não está sozinha. Em Sumaré, você não está sozinha. A gente tem a Secretaria Municipal da Mulher e da Família, nós temos a DDM, nós temos a OAB, com uma equipe competente que vai atender você lá, nós temos a Guarda Municipal, a polícia, agora é a Polícia Municipal, né? Temos o botão do pânico. Então, você não está sozinha, como a doutora falou, só que você precisa somente de uma coisa. Você precisa dar o primeiro passo. Isso ninguém vai fazer para você. O primeiro passo é seu. Doutora, tem mais algum assunto importante que a doutora gostaria de colocar, deixar mais alguma mensagem? Não, eu acho que, em resumo, falamos um pouquinho de tudo sobre a violência doméstica, mas, como dissemos, ficaríamos o dia todo aqui falando sobre o tema, tem muitas pautas sobre isso, mas eu quero agradecer, em nome da OAB, a oportunidade de poder falar sobre o tema, de poder também divulgar daqui a alguns dias o link para o Carnaval, para que essas mulheres se sintam um pouco mais seguras e contem conosco para quando precisar. Doutora, para finalizar, informa o pessoal onde fica a OAB Sumaré. A OAB aqui de Sumaré, ela fica ao lado do fórum, no centro da cidade. Então, para quem precisar ir de uma localização, é muito fácil. Para quem precisar de algum auxílio da OAB, inclusive para quem está vivendo algum momento de vulnerabilidade ou necessitando de advogado, nós fazemos atendimento de segunda a sexta-feira. Pode ir presencialmente até lá, que nós temos o atendimento para poder fazer o oferecimento de advogado de forma gratuita. Então, fica ao lado do fórum, aqui no centro de Sumaré, de segunda a sexta é feito o atendimento. Excelente. Encerramos por aqui, doutora Carol. Agradeço imensamente a sua participação. Daria para a gente ficar um tempão aí, é tanta coisa que a gente gostaria de abordar, né? Agradeço a parceria de sempre, a disponibilidade, o aceite do convite. A Fer, né, Fer? Ela é uma querida nossa, né? A Carol é uma querida. Não tem nem o que falar, né? Então, assim, Sumaré, mulherada, vocês estão bem assistida. Só procurar a doutora Carol, tem a doutora Micaele também lá, que é uma comissão muito valorosa aí. Então, ó, lembre-se, hein? O primeiro passo depende de você. Fiquem todas com Deus.